bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aqui é nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 4 de novembro, são 10h30 da manhã, começando como toda segunda pelo relatório Focus, aquele relatório onde o Banco Central compila ali as projeções, as expectativas dos mercados para os principais índices macroeconômicos, né? E aí acho que o destaque de hoje foi para a estabilidade, né? Estabilidade aí nas projeções de inflação para 2019 em 13,29, para 2020 em 13,60, estabilidade também na Selic em 4,5%. Então agora o mercado imagina que a Selic vai cair 50 pontos em dezembro, né, como já amplamente anunciado pelo Copom na semana passada. A taxa chega a 4,5% no final desse ano e se mantém em 4,5% durante todo o ano de 2020, só voltando a ser elevada em 2021. Amanhã, inclusive, é dia de divulgação da ata do Copom, amanhã às 8 da manhã. E aí é quando a gente vai ter aí uma melhor ideia do que o Banco Central quis dizer com cautela em relação aos próximos passos de política monetária. E isso porque acho que foi unanimidade entre o mercado e que o Banco Central sinalizou que o atual ciclo de queda de juros está próximo do fim. E ele também sinalizou cautela em relação aos próximos passos. E parte do mercado entendeu que essa cautela significaria que não existe mais espaço para quedas de juros depois de dezembro, ou seja, nesse cenário aí que o Foco está mostrando hoje, 4,5% para o final do ano e estabilidade ano que vem. E parte do mercado entendeu que cautela significaria uma queda de juros menor na primeira reunião de 2020, ou seja, alguma coisa como uma queda de 25 pontos na primeira reunião de 2020, que é fevereiro, levando a Selic para 4,25 e aí mantendo ou caindo mais 25 depois em março. Então acho que talvez amanhã a gente vai conseguir entender um pouco mais o que significa essa cautela. Na parte de política, esse fim de semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista bastante longa à Folha, e aí ele destacou os próximos passos da agenda fiscal pós-previdência. Foi importante porque não só ele destacou as medidas, eu vou lê-las aqui, mas ele também elencou quais iriam para a Câmara e quais iriam para o Senado, né? Começar pela Câmara e começar no Senado para depois fazer o caminho inverso, né? Quem começou para a Câmara vai para o Senado, quem começou no Senado vai para a Câmara. Acho que o importante que ficou é que a jornalista perguntou sobre atraso, né? Mas a gente vê aí que algumas dessas medidas já são conhecidas do grande público ali via jornais e está demorando a sair. E aí ele reverte essa imagem dizendo que na medida que ele só anuncia quando ele estiver fechado ali com a Câmara e com o Senado, ou seja, com os presidentes da Câmara e do Senado, ele, na verdade, dá uma acelerada para que a tramitação seja mais longa. Então, de fato, é uma coisa difícil da gente, às vezes, imaginar, porque, por exemplo, passou a Previdência e ficou todo mundo esperando tributária, esperando administrativa, esperando, e não vem, e a gente fica com um pouco de ansiedade e fica essa imagem de que está demorando. Mas, de fato, se essa demora ao anúncio, ela quer dizer que as coisas estão sendo amarradas de uma maneira mais eficiente com quem vai tocar, né, com os presidentes das respectivas casas, é muito positivo, porque embora esse atraso inicial ele possa ser revertido ali um ganho de tempo na tramitação. Então, começando pelas medidas que vão começar no Senado, ele falou sobre o Pacto Federativo, até inclusive deu o nome de PEC mais Brasil, e aí ela seria aí uma proposição de um novo regime fiscal, por exemplo, através da descentralização dos recursos de saúde e educação. Então ele até diz assim, olha, eu fui vencido em relação à indexação para saúde e educação, né? É fixo no orçamento, eu não posso mudar. Mas de uma maneira ele propõe o somatório desses dois orçamentos e que o gestor ele possa usá-los de acordo com o bem entender nesses dois orçamentos. Aí ele dá um exemplo. Eu tenho, sei lá, 25% do orçamento para a saúde e 15% para a educação. Tem um 40% total que ele pode usar em saúde e educação e não necessariamente os 25% e os 15%. O interessante dessa proposta também foi que ele propõe a criação de um conselho fiscal, um comitê fiscal,
em que esteja o presidente da Câmara, do Senado, o Supremo, os entes federais, e aí ele fala assim, olha, um Supremo que entende mais sobre o problema fiscal, ele consegue deliberar melhor, e de fato a gente vê tanta judicialização em alguns processos que impõem assim, perdas astronômicas para a União, e isso talvez seja sinônimo de um Supremo que está muito distante do orçamento fiscal, da situação fiscal do país, e saiba que ela é, por exemplo, impagável. Então, de fato, na medida que você tem um Supremo mais próximo, com uma periodicidade definida para tratar do fiscal do país, para se informar, né? A gente imagina que o Supremo vai ser muito mais um ouvinte, mas acho que está super valendo do ponto de vista de longo prazo, né? Então, a outra PEC que viria pelo Senado seria uma PEC emergencial, é a tal da PEC do gatilho, né? A gente o Estado está próximo de bater ali o limite de gasto, ele já acende ali um gatilho, e aí ele fala que a diferença da PEC do Pedro Paulo é que a dele é mais, a do governo é mais ampla, né? A PEC do Pedro Paulo é só mesmo para a União, ele também pegaria entes federativos, e ele até fala também, olha, tá próximo de bater o limite, não tem mais gasto com o pessoal, não tem mais, por exemplo, aumento salarial, mas ao mesmo tempo, se tiver uma situação precisando de dinheiro para viver, né, para o Estado, para o município girar suas contas, eles propõem algum financiamento, antecipação de recursos, então também não é só do lado punitivo. Tem uma PEC de redistribuição dos recursos do petróleo também pelo Senado. Agora, via Câmara, viria a reforma administrativa, aquela que promove para os novos entrantes, novos servidores aí, mudanças em relação à estabilidade, né? Também a progressão de salário, mais próximo do que a gente vê na iniciativa privada. Tem um projeto para dar celeridade às privatizações, que também vai ser pela Câmara. E, por fim, a reforma tributária é aquela coisa que já tinha saído um tempo atrás nos jornais, é uma comissão mista, né? Uma comissão feita por Câmara e por Senado, e a reforma tributária seria mesmo só um IVA dual, não tem CPMF e nem tem nenhum modelo agora de tributação diferenciada para imposto de renda. Passando aqui para o internacional, a gente teve notícia de que a Saudi vai realizar o maior IPO da história assim, do mundo. A empresa, a Saudi Aramco, é responsável por atender cerca de 10% da demanda global de petróleo. O esperado é que o IPO seja 3 vezes maior do que o levantado pelo Alibaba há alguns anos atrás, então alguma coisa como 60 bi. Isso dá um ânimo também no mercado internacionais no dia de hoje, junto com notícias positivas em relação à assinatura do estágio 1 da Trade War entre Estados Unidos e China. Como a gente sabe, por conta desses conflitos no Chile, a cúpula que aconteceria no Chile é onde Estados Unidos e China se reuniriam e assinariam a primeira fase do contrato, essa cúpula ficou suspensa, vai trocar de lugar. E aí tem notícias nesse sentido de que, independente do lugar, a fase 1 vai ser assinada, então isso também dá um ânimo para os mercados. Passando para esse ponto dos mercados, a gente tem um exterior positivo hoje, beneficiando aqui a nossa Bolsa Brasileira. Essas expectativas de medidas fiscais que o Guedes falou durante o final de semana, elas estão impactando a curva de juros, a gente vê aqui as moedas emergentes no geral se valorizando na maioria, o real ainda meio de lado. Agora, no início da manhã, saiu notícias também de que o Brasil vai emitir bond com prazos bem mais longos. Isso só é possível, sem dúvida nenhuma, pela situação fiscal, pela situação de arrumação de casa, né? Imagina assim, agora teria um bonde para 2050. Melhor período da vida do país para emitir um bonde longo seria agora, quando a gente tem a Selic aí com vias de chegar a 4,5% no final do ano, curva de juros longo também com níveis nunca antes visitados, então o país consegue se financiar a taxa de juros mais baixas historicamente falando, né? Aí o real até na hora deu uma melhorada, mas agora voltou a ficar de lado. Para amanhã, além da ata do Copom que eu já falei e as medidas fiscais, essa semana a gente também tem a sessão onerosa, o leilão aí que é esperado, uma arrecadação de 106 bi, com divisão por Petrobras, União, Estados, municípios, e bem aguardado para essa semana.
Por hoje é só. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.